No episódio de hoje, vamos explorar a vida e a história do naturalista italiano Carlo Moretti. Carlo Moretti foi um dos mais importantes naturalistas e estudiosos do século XVIII. Em sua vida, Moretti estudou uma grande variedade de assuntos como teologia, física, geologia, paleografia, geografia e história da arte, contribuindo significativamente para o conhecimento científico da época. Neste episódio, vamos explorar a vida e a obra de Carlo Moretti, seus principais estudos e descobertas, além de sua influência na história da ciência. Então, vamos começar. Olá, eu sou a Ana. E eu, o Valério. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes, por trás das grandes explorações. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Então, vamos para a história. Carlo Moretti nasceu em Oneglia, uma cidade localizada no norte da Itália, em 16 de março de 1741. Oneglia foi uma importante cidade portuária na época e, como resultado, teve um papel significativo na história das explorações marítimas e do comércio. Desde jovem, Moretti demonstrou interesse em história natural e, mais tarde, dedicou sua vida a estudar a fauna, flora e geologia das regiões que explorou. Moretti era um enciclopedista, cuja mente abrangia teologia, física, geologia, paleografia, geografia e história da arte. Ele traduziu obras científicas, publicou e republicou muitos livros e manuscritos, sendo estes o Códice da Participação de Antônio Pigafetta, da primeira circunnavegação do mundo, realizado pela frota de Fernão de Magalhães. Com todo o seu conhecimento, Moretti caiu nas graças da ordem eclesiástica em Parma. Então ele se mudou para Milão por volta de 1771. Lá ele se tornou um membro ativo da comunidade científica, sendo editor da primeira revista científica publicada em Milão, entre os anos de 1775 a 1777. Moretti escreveu muitos livros. Entre eles está o Memórias Históricas sobre a vida e obras de Leonardo da Vinci. Em 1797, ele se tornou conservador da Biblioteca Ambrosiana em Milão, considerada a primeira biblioteca pública da Europa, tendo aberto suas portas ao público em 1609. Foi como conservador da biblioteca que o mundo da história da exploração foi virado de cabeça para baixo. Em 1797, Moretti descobriu na biblioteca o manuscrito italiano perdido de Antônio Pigafetta. Quando Pigafetta retornou a Veneza, depois de ter completado a viagem ao redor do mundo, ele relatou suas experiências, gerando o manuscrito. Esse manuscrito, mais tarde foi distribuído aos monarcas europeus, também de forma manuscrita. O manuscrito contém a história da expedição de Fernão de Magalhães, considerado pela maioria dos estudiosos de Magalhães como o mais antigo dos 4 manuscritos existentes e o mais completo. Para entender todo esse contexto, assista aos episódios sobre Antônio de Pigafetta ou Fernão de Magalhães, onde abordamos o tema. Mas, voltando para a história de Carlo Moretti. Moretti não perdeu tempo em transcrever, editar e anotar o manuscrito. Ele publicou sua edição do Diário de Pigafetta, em 1800, sob o título formidável Magalhães nos anos de 1519 a 1522. Entre outras coisas, Moretti modernizou o italiano do texto de Pigafetta. A sua edição serviu de base aos escritos sobre a expedição de Magalhães de José Toribio Medina e Francis Rio Guillemard. Nesta obra, Moretti realizou uma análise crítica do diário de bordo de Pigafetta, que acompanhou a expedição de Fernão de Magalhães na primeira circunnavegação do globo. Moretti foi um dos primeiros estudiosos a reconhecer o valor histórico do Diário de Pigafetta, como uma fonte primária para a história da expedição de Magalhães e a primeira circunnavegação do mundo. Ele estudou meticulosamente o diário, comparando-o com outras fontes históricas e geográficas da época, e fez comentários e análises detalhadas do conteúdo. Além disso, Moretti também forneceu informações biográficas sobre Pigafetta,
descrevendo-o como um dos poucos sobreviventes da expedição de Magalhães, destacando sua importância como um dos primeiros europeus a visitar várias partes do mundo, incluindo as Filipinas e a América do Sul. A obra de Amoretti sobre Pigafetta é considerada uma contribuição importante para a história da navegação, e continua a ser uma fonte valiosa para os estudiosos da primeira circunnavegação do globo, e nos primeiros contatos entre a Europa e as demais partes do mundo. Em 1817, Carlo Amoretti se juntou a uma expedição francesa, liderada por René Caillier. Um ponto de atenção sobre esta informação é que ela carece de fontes. Com isso, vamos fornecer o contexto geral com este ponto de atenção. A expedição tinha como objetivo chegar a Tombuctu. Tombuctu era uma cidade lendária na região do Saara, na África Ocidental. A expedição foi financiada pela Sociedade Geográfica de Paris, uma das mais importantes instituições de estudos geográficos da época. A expedição partiu de Agades, no norte do atual Níger, e atravessou o deserto do Saara em direção a Tombuctu. Amoretti foi encarregado de coletar espécimes de plantas e animais ao longo do caminho, enquanto Caillier e os outros membros da expedição buscavam chegar a Tombuctu e explorar a cidade. A expedição enfrentou vários desafios ao longo do caminho, incluindo a hostilidade das tribos nômades da região e as dificuldades impostas pelo clima desértico. Vários membros da expedição adoeceram e morreram durante a jornada. Finalmente, em abril de 1828, Caillier e Amoretti conseguiram chegar a Tombuctu, tornando-se os primeiros europeus a fazê-lo desde a expedição de João Leão de Médici, no século XVI. Lá, eles realizaram estudos e coletaram informações sobre a cidade e sua cultura, antes de retornarem a Agades e posteriormente a Paris. Em 1820, Carlo Amoretti publicou Viagem ao Egito, um relato de suas viagens ao Egito e ao Sudão. Nessa obra, Amoretti documentou suas observações sobre a geografia, a fauna, a flora e a história dessas regiões, além de registrar suas impressões sobre a cultura, os costumes e as tradições dos povos que habitavam esses lugares. O livro é considerado uma importante fonte de informações sobre o Egito e o Sudão do início do século XIX. Sua publicação ajudou a aumentar o interesse dos europeus por essas regiões e a estimular a exploração e o estudo desses lugares. Os anos finais de Carlo Amoretti foram marcados por um declínio gradual de sua saúde. Apesar de sua saúde debilitada, Amoretti continuou a trabalhar em seus projetos acadêmicos e a se dedicar à sua paixão pela botânica. Carlo Amoretti faleceu em Turim, na Itália, em 23 de março de 1816, aos 75 anos de idade. Sua morte foi lamentada por seus colegas e admiradores, que o consideravam um dos mais importantes naturalistas e exploradores de sua época. Amoretti deixou um legado na história da ciência e da exploração, especialmente por suas contribuições para a botânica e a geografia. Suas obras e registros de suas viagens ainda são valorizados pelos estudiosos e pesquisadores da história e na biodiversidade das regiões que ele explorou. Assim, através das suas conquistas, e com seus feitos, Carlo Amoretti deixou seu nome gravado na história das grandes expedições. Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Gostaríamos muito de saber a sua opinião sobre ele. Por favor, deixem seus comentários abaixo e digam-nos o que vocês acharam do conteúdo e se há alguma coisa que gostariam de ver em episódios futuros. Também participe do teste de conhecimento que preparamos sobre esse episódio. Sua opinião é muito importante para nós. Obrigado por ouvir o Grandes Expedições. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Até o próximo episódio. Até mais!